dia. A gente vai iniciar agora a terceira parte do nosso revisional de áreas. Eu estou mostrando a vocês as principais figuras geométricas planas e como que a gente calcula as suas respectivas áreas. Nesse primeiro quadro você tem duas figuras bem famosas no mundo da geometria. Essa figura de cima é o que a gente chama de trapézio e essa figura de baixo é o que a gente chama de losango. Vamos começar com o trapézio. De forma bastante simples, tá? O trapézio é um quadrilátero, é um polígono com 4 lados. Mas não é só isso. É um quadrilátero onde dois dos seus lados, que são opostos entre si, também são paralelos e com medidas diferentes. Tá? Então vamos bater o olho nessa figura e identificar isso. Esse lado esquerdo é o oposto em relação ao lado direito. Tá, mas o lado direito ele é paralelo com o lado esquerdo? Não. Então a gente vai para os próximos lados, o de cima e o de baixo. Esse lado de cima ele é oposto e paralelo com o lado de baixo. Sim. Eles têm tamanhos diferentes? Também tem tamanhos diferentes. Então a gente identificou que essa figura todinha se trata na verdade de um trapézio. Tá? Então o trapézio é um polígono com 4 lados, onde dois dos seus lados que são opostos entre si também são paralelos entre si e com tamanhos diferentes. Esses dois lados que são opostos, paralelos e com tamanhos diferentes são o que a gente chama de bases do trapézio. Então essa base de baixo é o que a gente chama de base maior. Essa base de cima é o que a gente chama de base menor. Tá? A base maior, em regra, a gente representa pela letra B maiúscula, e a base menor, obviamente, a gente representa normalmente com a letra B minúscula. Gente, o desenho pode estar de cabeça para baixo, pode estar de ponta cabeça, enfim, tá? O mais importante é você identificar essas propriedades, identificar quem são as bases, identificar o que é ou como é a representação de um trapézio. Aí tem uma característica importante. Quando a gente percebe que esses dois lados aqui, de cima e o de baixo, são paralelos entre si, se por acaso esse lado que sobrou formar, ou esse lado, tanto faz, tá? Mas se um desses lados que sobrou formar com qualquer da base um ângulo reto de 90 graus, a gente fala que esse trapézio é um trapézio retangular ou um trapézio retângulo. Gente, um trapézio retângulo é um trapézio que possui internamente um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Agora, obviamente, se essa base menor é paralela à base maior, se aqui formar 90 graus, naturalmente aqui também se forma 90 graus, tá? Então esse lado vai formar 90 graus, obviamente, com as duas bases. E aí tem uma característica importante, que é sobre a altura do trapézio. Se por acaso você estiver tratando de um trapézio retangular, você falar em lado do trapézio, você está falando naturalmente em altura do trapézio, tá bom? Então, se é um trapézio retangular, o lado tem o mesmo valor que a altura. Você está calculando a altura, naturalmente você está calculando o lado desse trapézio, tá? E aí, gente, eu quero que você entenda o seguinte, isso é quando a gente estiver trabalhando com um trapézio particular, que é um trapézio retângulo. Mas e de uma forma um pouco mais generalizada? Vamos supor que eu estivesse trabalhando com esse trapézio aqui, ó. Vou fazer um trapézio um pouco mais generalizado para vocês. Olha só, aqui tem um lado, esse outro lado oposto aqui é bem maior que o lado direito, ok? Mas acontece que esse lado é oposto e paralelo a esse, e tem tamanho diferente. Então aqui em cima você tem uma base, aqui embaixo você tem a outra base do nosso trapézio. Em cima é o que a gente chama de base menor, Bzinho, embaixo é o que a gente chama de base maior, Bzão. Gente, como é que se calcula a altura de qualquer coisa? É a menor distância desses dois pontos de referência que você quer calcular a altura. No caso de um trapézio, você tem que calcular a altura dele como? Através da menor distância
entre uma base e outra. Como é que você calcula a altura do seu quarto? Você calcula a altura do teto ao chão, tá? É a menor distância possível do teto ao chão. No trapézio, o conceito é rigorosamente o mesmo. Se você está aqui, ó, no teto, entre aspas, do trapézio, você quer calcular a altura dele, o chão, você vai sair lá do teto, ou seja, de uma das bases, e vai fazer o menor percurso possível até chegar no lado oposto, na outra base. Tá bom? Desde que forme com essa outra base, obrigatoriamente, um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. A menor distância entre as duas bases é a altura do nosso trapézio. Seja ele um trapézio retangular ou não. Por exemplo, você está trabalhando com esse trapézio aqui, desenhado de amarelo. Como é que você vai fazer para calcular a altura dele? Você sai de um ponto qualquer de uma das bases e vai ter que chegar obrigatoriamente no lado oposto, que é essa base aqui, tá? Mas tem que chegar na outra base formando com ela, nesse pontinho aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Se você calcula essa distância, você está calculando a altura do seu trapézio, tá? Então, a altura de um trapézio é a menor distância entre as duas bases. Ok. E aí eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. No trapézio, de novo, retangular, você fala em altura, você está falando em lado. No trapézio que não seja retangular, ou que você não tenha essa garantia de ser retangular, regra geral, você falou em lado, você está falando de outra coisa diferente da altura. Tá? Quando você tem a confirmação de que são coisas diferentes, ou seja, quando você percebe que a base não forma esse ângulo de 90 graus com um lado, que no nosso caso é esse exemplo aqui, ó, claramente a base não forma 90 graus com um dos lados, aí você pode afirmar com toda a segurança que uma coisa é altura, outra coisa é lado. Tá, então como é que faz para eu calcular a altura de um triângulo, de um trapézio nessa situação aqui? Bem, se você estiver trabalhando com um triângulo, com um trapézio retangular, não tem o que fazer. Bem simples aqui o processo, bem simples, tá? Agora, nesse caso aqui, você vai ter que aplicar normalmente teorema de Pitágoras, cateto ou hipotenusa nesse triângulo retângulo que se formou. Tá? Então, quando você tem um trapézio, regra geral, que não seja um trapézio retangular, você trabalha seno, cosseno, tangente, cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa, teorema de Pitágoras, nesse triângulozinho amarelo que se formou. Aí você vai ter a possibilidade de descobrir ou a altura ou o lado desse trapézio. Agora, no retângulo, é possível você também trabalhar esse triângulo retângulo. Por exemplo, ele pode te falar, por exemplo, aqui, ó, ele pode te destacar esse triângulozinho retângulo aqui. Ele te dá, por exemplo, a altura e pede para você calcular esse outro lado que eu posso chamar de L', tá? E ele vai te dar outras informações para você aplicar seno, cosseno, tangente nesse triângulo amarelinho aqui, ou mesmo o teorema de Pitágoras, tá bom? Então, se você sabe teorema de Pitágoras, seno, cosseno, tudo isso, esse conhecimento básico de trigonometria, você consegue desembolar bem esse tipo de problema envolvendo trapézio, tá? Gente, uma outra coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: como que se calcula de forma efetiva a área de um trapézio? A área de um trapézio é pega a base maior, soma com a base menor. A essa soma você vai multiplicar pela altura e ao resultado você divide por 2. Então a área de um trapézio é base maior mais a base menor, vezes a altura dividido por 2. Tá bom? Como é que a gente poderia falar essa fórmula de uma forma diferente? A gente pode falar o seguinte, ó, que é a metade do produto entre a soma das bases pela altura do trapézio. É o semiproduto, é a metade do produto
entre a soma das bases e a altura, tá bom? Então, área de um trapézio, base maior mais a base menor, multiplica pela altura e divide por 2. Gente, e o losango? O que a gente pode apresentar, falar, o que a gente pode comentar sobre o losango? O losango também é um quadrilátero, também é um polígono com 4 lados. Só que os 4 lados do losango são todos iguais. Então, por exemplo, ó, esses 4 lados aqui do losango são todos iguais. Se aqui mede L, esse aqui também vai medir L, esse aqui também vai medir L, e esse lado aqui também vai medir L. Os 4 lados do losango são todos iguais. Aí você tem mais características interessantes do losango. Por exemplo, além dos 4 lados serem iguais, o que vai acontecer é o seguinte: os ângulos internos de um losango não são ângulos retos de 90 graus. Se fossem retos, seria o quadrado, concorda comigo? Então, o que diferencia basicamente o losango de um quadrado é que o losango internamente não possui ângulo reto. O quadrado é ângulo reto, tá bom? E tem mais características diferentes, tá? Por exemplo, quando você pega esse ângulo interno aqui do losango e compara com seu oposto interno, esse ângulo aqui é a mesma medida, tá? Então, se aqui, por exemplo, mede 30 graus, esse aqui também mede 30 graus. A mesma coisa acontece com esse aqui, ó. Se aqui, por exemplo, mede, vamos chutar, 100 graus, esse outro ângulo do lado oposto a ele, mas interno também vai ter a mesma medida, 100 graus, tá? E aí tem uma outra característica interessante. Quando você pega 2 ângulos consecutivos internos de um losango, a soma deles dá sempre 180 graus. Então, por exemplo, esse ângulo aqui, o próximo a ele seria, por exemplo, esse aqui. Então, esse ângulo, juntamente com esse, forma 180 graus. Ângulos suplementares. Esse ângulo aqui, com esse, também suplementares, 180 graus. Esse ângulo aqui, com esse, suplementares, 180 graus, os dois juntos. Tá? Tem um monte de características interessantes. Por exemplo, quando a gente traça as duas diagonais desse losango. Por exemplo, essa diagonal que sai daqui, passa pelo interior da figura e chega até o outro lado, o outro ângulo oposto. Ok. Esse daqui passa pelo interior da figura e chega lá do outro lado, no ângulo oposto, no vértice oposto. Ok. Essas duas linhas em vermelho são as duas diagonais do nosso losango, tá bom? As diagonais do losango, elas se cruzam internamente, formando ângulos de 90 graus. A mesma coisa que acontece com o quadrado, também forma 90 graus entre os dois ali, tá? E aí você fica atento, por quê? Porque você pode, por exemplo, no losango, uma vez desenhadas as duas diagonais, estabelecer esse triângulozinho retângulo de novo, ó. E novamente, mais um triângulo retângulo. Novamente a possibilidade de trabalhar teorema de Pitágoras, seno, cosseno, tangente, cateto, hipotenusa, aquela coisa toda, tá? Outra característica importante das diagonais do losango é o seguinte, que as diagonais elas se encontram rigorosamente nesse pontinho aqui, ó, que é o centro de gravidade do losango, é o ponto médio do losango. Esse ponto ele vai dividir as duas diagonais rigorosamente ao meio. Então, essa metade esquerda aqui da diagonal tem esse pedaço rigorosamente igual a essa metade da direita. A mesma situação, né, a gente pode falar em relação a essa diagonal de pé vertical. Essa metade de cima, obviamente, se é metade, tem o mesmo tamanho dessa metade de baixo aqui. Tá? Então, tá aí as duas diagonais de um losango com as suas características, tá? Lembrando que a diagonal maior a gente representa normalmente pela letra D maiúscula e a diagonal menor a gente representa normalmente pela letra D minúscula. Tá, mas como que se calcula
a área de um losango? A área de um losango é multiplica as duas diagonais e divide ao meio. Ou seja, é a metade do produto das duas diagonais. Então, posso escrever assim, ó, é a metade do produto entre as duas diagonais. Diagonal maior vezes a diagonal menor dividido ao meio. Tá? Ou semiproduto das duas diagonais. Então, gente, em resumo, o que vocês têm que saber? Área de trapézio, base maior mais a base menor. Multiplica pela altura e divide por 2. Área de um losango, diagonal maior vezes a diagonal menor e divide tudo por 2. Tá? Vamos para um exercício, vamos ver como é que se resolve, como é que se coloca isso tudo em prática. Deixa eu escrever aqui, solução. Tá? Eu quero que vocês, antes de mais nada, só corrijam para mim, por favor, aqui. Ó. Aqui é decímetro, para ficar todas as unidades ficarem iguais. Tá? Então aqui é decímetro, aqui também é decímetro, tudo em decímetro. Tá bom? Vamos ao enunciado. Determinar a área de um trapézio retangular. Opa, trapézio retangular. Sempre façam o desenho, por mais simples que seja, tá? Isso facilita vocês a compreenderem melhor o problema. Então, eu gosto de desenhar o trapézio retangular. Um dos modelinhos mais simples que eu gosto de desenhar é esse aqui. Então, internamente você tem um ângulo reto. Se você tem esse aqui como ângulo reto, obrigatoriamente esse aqui também é. Aqui em cima você tem a base menor, aqui embaixo você tem a base maior. Aqui, naturalmente, é a própria altura do nosso trapézio. Determinar a área. Então, vou escrever assim, ó, a área é igual a interrogação. De um trapézio retangular, já desenhei, que possui 68 decímetros de perímetro. Então, vou escrever essa informação. O perímetro é exatamente igual a 68. Depois eu coloco a unidade final, tá? E cujos lados que não são paralelos, os lados não paralelos, medem 12 e 20. Gente, por uma mera questão visual, o que você pode falar? Que esse lado aqui é o lado não paralelo em relação a esse. Esse lado não paralelo com esse aqui é o menorzinho, esse aqui é o maiorzão. Então aqui eu posso falar que mede 20 e a altura eu posso falar que mede 12, tá bom? Vou deixar para colocar as unidades de decímetro lá no final da resposta, tá? Ele perguntou a área. Gente, como é que se calcula a área de um trapézio? A área de um trapézio, a gente já aprendeu que é a base maior mais a base menor, que multiplica a altura, e aí esse resultado você divide por 2. Então tá aqui, ó, base maior mais a base menor, multiplica pela altura e divide tudo isso aqui por 2. Ok. A base maior eu não sei quanto que vale. A base menor eu também não sei quanto que vale. A altura eu já sei, porque quando se trata de um trapézio retangular, você fala em altura, você está falando naturalmente de um dos lados desse trapézio, tá bom? E como ele falou que um dos lados media 12, então você já mata a altura dele ali. Então, vezes a altura que vale 12, dividido tudo por 2. E agora eu posso simplificar. Quanto que é 12 dividido por 2? 6. Então eu posso afirmar que é 6 vezes essa soma aqui, ó, base maior mais a base menor. Então, gente, a área de um trapézio, eu acabei de descobrir uma formulazinha para ela. 6 vezes B maior, que multiplica B menor. Eu só posso calcular a área se eu souber quem é o Bzão, quem é o Bzinho, somar as duas e multiplicar por 6. Ou se eu souber de imediato quanto que vale a própria soma. Se eu souber qualquer dessas informações, eu consigo calcular a área. Só que eu tive que parar por aqui. Então, vou tentar buscar essas informações através de uma outra informação que o problema me deu. Qual foi a outra informação que o problema me deu? O perímetro. Tá? Regra geral, como que você calcula o perímetro de qualquer figura? Perímetro de qualquer figura é a soma de todos os lados dessa figura. Então, por exemplo,
o perímetro desse trapézio vai ser, por exemplo, essa base aqui, somada com essa base, somada com esse 20, somada com esse 12. Isso é o perímetro, é a soma de todos os lados. Então, vou fazer base maior, mais a base menor, mais o lado esquerdo que mede 12, mais o lado direito que mede 20. Então, eu chego à conclusão que o perímetro vale exatamente quanto? Base maior mais a base menor, e essa somazinha aqui vai dar 32. Ok. Gente, não tem como eu sair mais dessa expressão aqui para o perímetro. Só que tem um detalhe. Ele te falou no enunciado quanto que é o perímetro. Isso aqui eu deduzi pelas informações do problema o que é o perímetro. Mas em ambas as situações, eu estou falando de perímetro do trapézio. Se isso aqui é perímetro e isso aqui é perímetro, obviamente que essas duas expressões elas são iguais. Então é só igualar uma com a outra. Então vou pegar essa expressão e fazer igual a 68. Então está aqui, ó, B maior mais B menor mais 32 tem que ser igual a 68. O que eu faço? Deixo o B maior e o B menor separado, isolado do lado esquerdo. Então esse 32 que está somando, eu jogo lá para o outro lado, subtraindo, que é a operação inversa. Então vai ficar 68 menos 32. E aí eu chego à conclusão que B maior mais B menor vai ficar quanto? 68 menos 32 vai dar exatamente 36. Gente, olha que interessante. Nessa expressãozinha da área, eu precisava de ter ou o Bzão, ou o Bzinho, ou a soma dos dois Bs. E é exatamente o que eu encontrei aqui, ó, a soma dos dois Bs. Então, fica fácil resolver o problema. Então, agora, vírgula, como é que se calcula a área? A área que era 6 vezes B maior mais o B menor, se resume a 6 vezes quanto? 36. E aí, quanto que vai dar 6 vezes 36? 6 vezes 3, 18. 180. 6 vezes 6, 36. Quanto que é 180 mais, 180 mais 36? Isso aqui vai dar 216. Tá bom? 0 com 6, 6. 8 com 3, 11. Vai 1, 1 e 1, 2. Então tá aqui, ó, 216. Agora eu finalizo a área colocando a unidadezinha dele. A área do trapézio é 216, a unidade que foi dada lá no enunciado é decímetro, e como é a área, decímetros quadrados, tá bom? Gente, o que importa para a gente aqui nessa questão? Essencialmente falando, além da gente ter relembrado o conceito de perímetro, é trabalhar a área de um trapézio. A área de um trapézio, base maior mais a base menor, multiplica pela altura e divide por 2, tá? Questão número 10, uma questãozinha bem bacana também para a gente aprender e resolver. Calcular a área de um losango, cujo lado mede 6 centímetros e um dos seus ângulos internos mede 120 graus. Caramba, 120 graus, como é que eu vou trabalhar isso? Calma, porque é só vocês irem montando o problema que fica relativamente fácil, tá? Gente, um losango é um quadrilátero que possui os 4 lados iguais, 2 a 2 opostos e paralelos entre si, tá? Então é como se fosse desenhar um quadrado, só que um pouco mais achatado, tá? É como se você estivesse espremendo o quadrado pelos vértices, tá? Aproximando um vértice do outro. Então ficaria uma figura mais ou menos assim, ó. Vou desenhar aqui para vocês. Ficaria algo mais ou menos aqui assim. Então a gente tem 2 dos lados e agora vou fazer mais os outros 2 lados do nosso losango. Então a gente poderia perfeitamente representar o losango assim. Não é quadrado porque os ângulos internos aqui, aqui, aqui e aqui não são ângulos retos, tá? Então você tem um losango, ok, 4 lados, polígono,
Ele te falou que os lados medem todos 6 centímetros. Então aqui mede 6, aqui mede 6, aqui também vai medir 6 e aqui também vai medir 6 centímetros. Um dos seus ângulos internos mede 120 graus. Tá? Gente, 120 graus, um dos ângulos internos. Uma característica interessante é o seguinte, quando a gente vai desenhar 120 graus, você tem que pensar que os ângulos internos de um losango, os ângulos internos são suplementares. Os ângulos formam juntos 180 graus. Se um dos ângulos internos é 120, o outro é 60, que é o que falta 120 para dar 180 graus. E aí tem um detalhe interessante. A maior diagonal, ela vai sair do menor ângulo. E o contrário, a menor diagonal vai sair do maior ângulo. Tá? Então é uma relação inversa ali, oposta, contrária. Tá? Sai do maior ângulo a menor diagonal e sai do menor ângulo a maior diagonal. Então, visualmente falando, eu posso falar que aqui ó, é o ângulo de 60 graus. Visualmente falando, eu posso falar que aqui é o ângulo de 120 graus. Ok. Desses 60 graus vai sair a maior diagonal, que é essa diagonal aqui, ó, que eu estou traçando para vocês de azul. Ok? E a menor diagonal vai sair do maior ângulo. Vou traçar também de azul para não virar um carnaval esse quadro, tá? Então tá aqui assim, ó. Essa é a nossa menor diagonal. Show de bola. Internamente, a gente sabe que os ângulos são todos iguais a 90 graus. Internamente que eu falo, o ângulo formado pelas diagonais, ângulo reto, tá? Internamente, os ângulos do losango são 60 e 120 graus. Gente, tem uma característica bem interessante, que é o seguinte. No losango, as diagonais dividem os ângulos internos ao meio, tá? Então, o que significa isso? Significa, por exemplo, o seguinte, se aqui é 120, vou até mudar a cor aqui de novo, eu não, tá? Vou mudar a cor do giz aqui do pincel, da caneta, tá? Eu vou continuar com a minha mesma cor aqui. Internamente, os ângulos opostos são iguais. Se aqui é 120 graus, esse aqui também é 120 graus. Só que aqui sendo 120 graus, essa diagonal vai dividir esse ângulo ao meio. Então fica 60 graus para cá e 60 graus para cá. Então esse ângulozinho aqui ó, é 60 graus, tá bom? Aqui você tem um ângulo reto. Ok. A mesma coisa vai acontecer com essa diagonal aqui. Aqui você tem 60 graus. Do lado oposto você também tem 60 graus. Essa diagonal vai dividir esses 60 graus ao meio. Então fica 30 graus para cá e 30 graus para o lado de cá. Tá bom? Isso é extremamente importante a gente saber. E agora tem o seguinte. Essa linha grandona aqui não é a maior diagonal? Essa maior diagonal ela fica dividida ao meio pelo ponto de encontro das duas diagonais. Dividida ao meio. Se isso tudo aqui era o Dzão, D maior, D maiúsculo, esse pedacinho que vai daqui até aqui é a metade, ou seja, é o Dzão dividido ao meio, dividido por 2. Então esse pedaço daqui até aqui também é Dzão sobre 2. De forma semelhante, você vai ter o que em relação a esse pedacinho azul? Essa linha vertical azul aqui, que sai lá de cima, vai até aqui embaixo, é a menor diagonal, é o Dzinho. Só que esse ponto vai dividir o Dzinho também ao meio. Então esse pedacinho aqui é a metade do Dzinho, ou seja, é o Dzinho dividido por 2. Gente, olha que interessante que acabou de acontecer. Você acabou de criar um triângulo retângulo dentro desse losango com várias informações importantes. Olha só esse triângulo retângulo que você tem em destaque de vermelho agora. Dentro desse triângulo retângulo você pode trabalhar um monte de coisa, tá? Um monte de coisa.
Vamos para o nosso objetivo, que é calcular a área. Gente, como que se calcula a área de um losango? A área de um losango não é a metade do produto das diagonais? A área vai ser metade do produto entre as diagonais, Dzão e Dzin. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular quanto que é o Dzão, quanto que é o Dzin, multiplicar os dois resultados e depois considerar apenas a metade dessa multiplicação. Então, paciência a partir de agora, porque o objetivo é descobrir tanto um quanto o outro. Tem sempre várias formas diferentes de você resolver essa questão, tá? Mas eu vou pelo jeito mais simples de se entender, ok? Vamos começar aqui, ó. Vamos buscar primeiro uma informação aqui. Eu quero que vocês observem esse triângulo que eu vou denominar aqui, ó, centro O. Esse pontinho aqui vou chamar de A. Esse pontinho aqui, esse vértice, vou chamar de B, só para ficar fácil de identificar, como é que fala? De organizar o raciocínio, tá? Eu quero que vocês observem para mim o triângulo OAB, tá bom? Olha o que vai acontecer. Eu vou começar a usar essa referência aqui, ó, 60 graus. Esse 60 graus, você tem um cateto que está adjacente ao ângulo de 60 graus. Você tem um outro cateto que está oposto ao ângulo de 60 graus. E você tem aqui a hipotenusa desse triângulo retângulo vermelho, tá? Se eu saio dos 60 graus e ando internamente até chegar do lado oposto, eu tenho o cateto oposto. O cateto oposto e aqui a hipotenusa. Eu pergunto para vocês, quem é que relaciona o cateto oposto com a hipotenusa? É seno, o cosseno ou a tangente? Qual é a definição de seno? Seno é a medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, para eu descobrir o valor do Dzão, eu vou trabalhar o seno de 60 graus. Então está aqui, ó, seno de 60 graus, por definição, é a medida do cateto oposto, D sobre 2, dividido pela hipotenusa que mede 6. Prontinho. Medida do cateto oposto a 60 graus sobre a hipotenusa. Mas por aquela tabelinha trigonométrica dos ângulos notáveis que a gente já aprendeu, quanto que é o seno de 60 graus? O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Se isso aqui é o seno de 60 graus, isso aqui também é, então é só igualar essa informação com essa aqui. Uma vez a gente fazendo essa igualdade, você descobre quem? O valor de Dzin, depois que você resolve, tá? Então, como é que vai ficar isso a partir de agora? Igualando os dois. D sobre 2 dividido por 6 tem que ser obrigatoriamente igual a raiz de 3 sobre 2. E aí, gente, você começa a fazer um monte de simplificação. Sempre tem vários jeitos diferentes, sempre, tá? Então aí você vai escolher o que você julgar melhor. Posso, por exemplo, aqui, ó, dividir 6 com 2, que vai dar 3. E aí vai ficar D sobre 2 sobre 3 vai ser igual a raiz de 3. Vou fazer até um pouco mais devagar, tá? D sobre 2 sobre 3, isso tudo vai ser igual a raiz de 3. Vou fazer essas contas um pouco mais devagar para que vocês entendam. Agora é a velha multiplicação cruzada. D sobre 2 vai ser igual a 3 que multiplica raiz de 3. Então está aqui, ó, 3 que multiplica raiz de 3. E de novo, eu aplico a multiplicação cruzada. Então vai ficar sozinho aqui, ó, o D. Então eu tenho que D vai ser igual a 2 vezes 3 raiz de 3. Vai dar quanto essa multiplicação? 6 raiz de 3. Então, olha só, o D eu acabei de descobrir. Show de bola, tá? Então agora a minha preocupação é descobrir o Dzinho. Então vou abrir outro tópico aqui para começar a organizar o raciocínio. Novamente eu quero que vocês observem para mim o triângulo vermelho que eu destaquei, que é o triângulo OAB, tá bom? Se eu usei o seno para encontrar o cateto
posto e naturalmente o dzão, agora eu vou usar o cosseno para achar o cateto adjacente e encontrar quem? O nosso dzinho, tá? Então, comparando aqui em relação a 60 graus, aqui você tem o cateto adjacente e aqui você tem a hipotenusa. Quem é que relaciona o cateto adjacente com a hipotenusa? É o cosseno. Se o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tá? Então, vou trabalhar com cosseno de 60 graus. Por definição, o cosseno é a medida do cateto adjacente, ou seja, dzinho sobre 2, dividido pela hipotenusa que mede 6. Isso é a definição. Mas quando a gente olha para a tabela trigonométrica dos ângulos notáveis, eu sei que o cosseno de 60 graus vale quanto? Meio. Então, gente, olha só que interessante. Se isso aqui é cosseno de 60 graus, e isso aqui também é, basta eu igualar essa expressão com essa, porque ambas valem cosseno de 60 graus. Então, é o que eu vou fazer. Essa daqui igual a 1 sobre 2. Então, vamos lá de novo. Ó, dzinho sobre 2 dividido por 6. Isso tudo vai ser igual a meio. E, de novo, eu posso simplificar de várias formas diferentes. Uma delas, de forma bastante simples, é 6 dividido por 2, que vai dar 3. Então, o que vai me sobrar? D sobre 2 dividido por 3 vai ser apenas igual a 1. Então, vou repetir isso ali. Ó. D sobre 2 dividido por 3, isso aqui vai ser igual a 1. E agora eu faço a velha multiplicação cruzada. Jogo esse 3 para o outro lado direito, multiplicando. Então fica sozinho do lado esquerdo apenas dzinho sobre 2. Está aqui, ó. Dzinho sobre 2 vai ser igual a 3 vezes 1, 3. E de novo eu aplico a velha conhecida multiplicação cruzada. 2 vezes 3, 6. E aí me sobra apenas o dzinho nessa igualdade, tá? Então, dzinho vai ser igual a 2 vezes 3, 6. Prontinho. Olha só, tudo que eu queria para calcular a área eu já tenho. Eu precisava do dzão, precisava do dzinho. O dzão está aqui e o dzinho está aqui. Agora fica simples, né? Vou escrever aqui, ó. Agora, vírgula, vamos lá. A área não é a metade do produto entre as duas diagonais? Sim. Então é só substituir e ver quanto dá essa multiplicação. Dzão. Quanto que vale o dzão? 6 raiz de 3 vezes o dzinho. Quanto que vale o dzinho? Apenas 6. E agora eu simplifico, né? Por exemplo, 6 dividido por 2, 3. Aí me sobra 1 vezes 3. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 6, 18. 18 raiz de 3. Então a gente matou a nossa questão, tá bom? Então tá aqui, ó. A área desse nosso losango vai ser exatamente igual a 18 raiz de 3. A unidade do exercício é o quê? A unidade foi dada sempre em centímetros, né? Então, centímetros, e como é a área, centímetros quadrados. E a gente finaliza a questão, tá? Gente, como que se calcula a área de um losango? É a metade do produto entre as duas diagonais. Lembrando, seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60 graus, vocês têm que saber isso também, tá? E agora a gente entra nessa segunda metade da aula de hoje, que ela é bem interessante também. Olha só, aqui é uma representação genérica de um polígono qualquer, e aqui você tem um círculo ou uma circunferência, dependendo do ponto de vista, tá? Vamos trabalhar com essa primeira parte de cima. Gente, esse daqui é a representação geral de um polígono regular. Quando se fala de um polígono regular, é aquele polígono que tem todos os lados rigorosamente iguais.
naturalmente os ângulos internos também são todos iguais. Então, por exemplo, qual é o polígono regular de 3 lados que a gente conhece? É o triângulo equilátero, porque o triângulo equilátero ele tem os 3 lados iguais, naturalmente os ângulos internos também são todos iguais a 60 graus. Qual é o polígono de 4 lados que você conhece que é regular? Que ele é todo certinho, não tem irregularidade. É o quadrado. O quadrado possui os 4 lados iguais e, naturalmente, os 4 ângulos internos também. Todos ângulos retos, ângulos de 90 graus. Então, a gente está trabalhando agora com um polígono que ele é regular. Todos os lados têm rigorosamente a mesma medida. Naturalmente, os ângulos internos também vão ser todos iguais, tá? Então aqui eu representei uma figura qualquer. Então aqui está o centro dessa figura. Aqui, por exemplo, ó, daqui até aqui você tem um dos lados de um polígono. Daqui até aqui você tem um outro lado do polígono, mas da mesma medida que esse anterior. Daqui até aqui é mais um lado desse polígono, mas a medida desse tem a mesma medida desse, que tem a mesma medida desse. E aqui, gente, é uma representação genérica, aqui é uma linha pontilhada para representar uma ideia de, independentemente de quantos lados a figura tiver, tá? É como se fossem os 3 pontinhos, as reticências do nosso português, tá? Então, o que nos interessa é o seguinte: independentemente de quantos lados tem o nosso polígono, o fato é, ele é regular. Todos os lados são iguais, tem rigorosamente a mesma medida. Então, por exemplo, se esse lado aqui de baixo mede L, esse próximo lado também vai medir L, e o próximo também, e o próximo também, e assim por diante. A mesma coisa com esse lado esquerdo, que também vai medir L, e todos os outros lados que vieram daqui para frente, tá bom? Então, o polígono regular é isso, tá? De forma bastante simples, bastante clara para vocês. Tem um elemento dentro da geometria que a gente chama de apótema, tá? Isso aqui talvez seja novidade para muitos. O apótema nada mais é do que um segmento de reta que sai do centro do polígono e encontra qualquer lado no ponto médio desse lado. Então, por exemplo, eu poderia ter um quadrado desenhado aqui na figura. Olha só que interessante. Vou desenhar um quadrado para vocês aqui, tá? E aí eu vou criar o centro desse quadrado. O centro desse quadrado eu poderia perfeitamente desenhar o quê? As duas diagonais. Vou fazer bem fraquinho aqui para não bolar o desenho, tá? As duas diagonais. E o ponto central desse quadrado seria esse ponto de encontro das duas diagonais. O que é o apótema? O apótema é um segmento de reta, ou é a distância que vai do centro desse polígono até qualquer lado. Então pode vir para cá, pode vir para cá, pode vir para cá, ou pode vir para cá. Mas desde que atinja o ponto médio desse lado. Tá? Então, o ponto médio desse lado aqui, por exemplo, é aqui, ó. Então, ele vai atingir o ponto médio desse lado, formando com ele um ângulo de 90 graus. Isso é o que a gente chama de apótema do quadrado, tá bom? É a menor distância que sai do centro do polígono e atinge um ponto médio do lado desse polígono. Aí pode ser qualquer lado. Por quê? Porque se o polígono é regular, então não depende do lado, né? Não interessa qual é o lado que você vai trabalhar, porque todos os lados vão ser rigorosamente iguais. Tá? Por exemplo, eu poderia trabalhar com o triângulo equilátero, que é mais um polígono regular. Então está aqui o triângulo equilátero. Onde que estaria localizado mais ou menos o centro desse triângulo equilátero? Aproximadamente aqui assim, tá? E aí o que vai fazer? Ele vai sair, o apótema vai sair do centro do triângulo e vai atingir o ponto médio de qualquer lado. Vou repetir, por que qualquer lado? Porque todos os lados são iguais, tá bom? Ele é regular. Então ele poderia atingir, por exemplo, esse lado aqui no ponto médio,
Poderia atingir esse lado aqui nesse ponto médio, poderia atingir, por exemplo, esse lado aqui no ponto médio. Não interessa, qualquer um desses pontinhos está valendo. Então, ele vai sair de um lado, vai atingir o ponto médio de qualquer dos lados, formando com ele um ângulo de 90 graus. Essa distânciazinha aqui é o apótema do triângulo equilátero, tá bom? Então, de forma bastante genérica, onde que seria o apótema desse polígono aqui? Ele sai do centro do polígono e vai atingir o ponto médio do lado desse polígono. Por exemplo, esse pontinho aqui. De tal forma que esse caminho a ser percorrido forme um ângulo de 90 graus com o lado oposto, com o lado do triângulo, aliás, do lado do polígono, tá? Feito isso, você acabou de desenhar o apótema do seu polígono. Ok, então você imagina, por exemplo, um polígono de 5 lados. Como é que seria um polígono de 5 lados? Seria algo mais ou menos aqui assim, ó. Um lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados e aqui tem o quinto lado do polígono, ok? Se o polígono é regular, então aqui mede L, aqui mede L, aqui também, aqui também, aqui também. Onde que seria o apótema desse polígono de 5 lados? Sai do centro e atinge qualquer lado no seu ponto médio. Por exemplo, aqui, formando com ele um ângulo de 90 graus. Então aqui você tem um apótema. Como é que seria um hexágono regular? Aqui eu desenho um pentágono, tá? Como é que seria um hexágono regular? Seria mais ou menos isso daqui assim, ó. Um polígono de 6 lados, onde todos os lados são rigorosamente iguais. Seria mais ou menos isso. Aí você traçando todas as diagonais, olha que interessante vai acontecer no hexágono regular. Você criou aqui o centro do nosso hexágono. Onde que está o ponto médio de qualquer lado? Por exemplo, o ponto médio desse lado aqui, ó, é aproximadamente aqui assim. Então o que vai acontecer? Ele vai sair daqui, vai atingir o ponto médio, formando com ele um ângulo de 90 graus. Essa distânciazinha aqui é o apótema do seu hexágono. Se é um hexágono, todos os lados são rigorosamente iguais, têm a mesma medida. Entenderam qual é a ideia de apótema? É isso, tá? E aí vem uma fórmula muito boa para você trabalhar. Como que se pode calcular, dentre inúmeras possibilidades, dentre várias fórmulas possíveis, como que se pode calcular a área de um polígono regular? A área de um polígono regular é você fazer o produto do semiperímetro pelo apótema. Esse P aqui a gente já sabe o que é. A gente já aprendeu que se trata do semiperímetro. Semiperímetro nada mais é do que a metade do perímetro. Entendeu? Então, a área de qualquer polígono regular é o π. A área de um polígono regular é o π. Semiperímetro vezes apótema. Tem que decorar? Tem que decorar. A área de um polígono regular é o π. O P é o semiperímetro, metade do perímetro, e o A é o apótema do perímetro. Tá bom? Aliás, o apótema do polígono. Ok? E a de baixo, gente, é bem simples, vocês já devem estar cansados de saber, né? Você tem aqui uma região circular, uma circunferência, que é a parte apenas externa, é o tamanho dessa voltinha aqui. A gente até já aprendeu como é que se calcula o comprimento de uma circunferência, né? O comprimento de uma circunferência, como é que se calcula? A formulazinha é 2πr. Lembra o que era o π? O π, no caso, era um velho número irracional, aproximadamente igual a 3,14. Se eu quiser calcular apenas o tamanho dessa volta aqui, ó, ao redor de uma praça circular, se eu quiser saber apenas isso, o tamanho dessa voltinha, eu aplico a fórmula 2πr. O que é o R? Obviamente é o raio da praça circular, é o raio da circunferência. Mas caso eu queira calcular toda essa área interna aqui, ó, não apenas a área da borda, mas se eu quiser calcular a área dentro dessa bordinha da pizza, o que vai acontecer?
Bem, aí muda de figura. Aí a área de um círculo, a fórmula é πr ao quadrado, tá bom? Área de círculo, πr ao quadrado, tá? Então, a área de um polígono regular, π, né? Onde o P é o semiperímetro e o A é o apótema. E a área de um círculo é πr ao quadrado, ok? Vamos para algumas questões. E agora, gente, a gente vai para a questão número 11. Deixa eu anotar aqui, ó, solução, para a gente poder começar a resolver a questão. O tampo de uma mesa tem a forma de um hexágono regular. Opa! Gente, hexágono regular cai bastante nas provas, nos concursos, nos vestibulares, tá? Hexágono, o próprio prefixo fala, hexa, significa 6. Então é um polígono com 6 lados. Quando ele falou que ele é regular, é porque os 6 lados são todos iguais. Iguais a quanto? Bem, de acordo com o exercício, 0,8 metros, 80 centímetros. Então, ele pediu, a partir daí, para você calcular a área desse polígono. Vou escrever aqui, ó, a área do hexágono vale exatamente quanto? Para facilitar a minha vida, eu vou desenhar esse polígono, tá? Então, está aqui o primeiro lado, o segundo lado está aqui, o terceiro lado eu desço para cá, e agora é só fazer a mesma figura, só aqui para baixo, tá? Então, quarto lado seria mais ou menos aqui, o quinto lado seria aproximadamente até aqui, e fecha o polígono 6 lados. Todos os lados são iguais, esse lado, esse, todos eles medem a mesma coisa. De acordo com o nosso enunciado, todos eles medem 80 centímetros, 0,8, tá? Gente, o que vocês têm que perceber? A gente já sabe que quando a gente vai calcular a área de um polígono regular, dentre as várias formas possíveis de se calcular, uma delas é aquela formulazinha do π. Lembra disso? Tá? Então, onde o P é o semiperímetro e o A é o apótema. Tá? Fica fácil para a gente, por exemplo, calcular o semiperímetro. Semiperímetro é a metade do perímetro. Se o polígono tem 6 lados iguais, então o perímetro seria exatamente igual a quanto? 6 vezes 0,8. Isso é o perímetro. Só que o P é a metade, é o semiperímetro. Então, divido por 2. Quanto que é 3 dividido por 2? Aliás, 6 dividido por 2. Isso aqui vai dar 3. 3 vezes 0,8. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. Ou seja, 2,4. Então, está aqui, ó, o semiperímetro, a metade do perímetro desse hexágono é 2,4 metros. Ok, o P do problema eu já sei, tá? É esse Pzinho aqui. Agora, o objetivo é descobrir quem é o apótema desse polígono. Aí, eu quero que vocês observem para mim o seguinte. Eu vou traçar todas as diagonais desse hexágono, tá? Vai sair daqui, vai cruzar o interior da figura até o ângulo oposto, até o vértice oposto, que seria esse. Vou traçar a próxima diagonal. Sai daqui e vem parar aqui, ó. Então é essa diagonal aqui, ó. Mais uma diagonal. Poderia traçar mais uma, por exemplo, essa que passa pelo interior da figura e chega até o vértice oposto lá do outro lado. Essas 3 diagonais, elas se cruzam rigorosamente nesse ponto central, tá? Esse pontinho central é o centro de gravidade do nosso hexágono. Aí eu quero que vocês prestem bastante atenção no seguinte. O que seria o nosso apótema? Apótema é aquele segmento de reta que sai do centro do polígono e atinge qualquer lado no ponto médio desse lado, formando com ele um ângulo de 90 graus. Então o centro do polígono está aqui. Um dos lados é esse aqui, ó. Então o apótema vai sair do centro e vai atingir o ponto médio, que seria mais ou menos aqui, formando com ele um ângulo de 90 graus. Então aqui eu teria o apótema do meu hexágono regular. Só que tem uma propriedade muito interessante que eu quero que vocês enxerguem agora.
Quando você trabalha com hexágono regular, você naturalmente trabalha com triângulos equiláteros. Os triângulos internos que você descobre pelas diagonais também são todos regulares. Então, se o hexágono é regular, esse triângulozinho aqui, por exemplo, ó, ele também é regular. Então, esse triângulozinho aqui, ele é equilátero. Então, esse triângulo é equilátero. Esse triângulozinho aqui, por exemplo, ó, ele também é equilátero. Tá? Mas qual? Todos os triângulos que você enxergar são equiláteros. Por exemplo, esse triângulozinho aqui de laranja também é equilátero, sem exceção. Os 6 triângulos que você encontra são todos triângulos equiláteros, triângulos regulares. Com base nisso, eu quero que vocês foquem, então, por favor, a atenção nesse triângulozinho que eu estou colorindo de vermelho para vocês, tá? Porque é nele que eu desenhei o meu apótema para ilustrar o problema. Gente, vou falar que aqui é o centro O, aqui é um vértice A e aqui é o vértice B. Eu quero que vocês prestem, por favor, atenção para mim, exatamente no triângulo OAB. Nesse triângulo OAB, aquilo que eu chamei de apótema A nada mais é do que a altura do triângulo equilátero. É a altura do triângulo equilátero OAB. Então, nesse caso específico, o apótema do hexágono equivale a nada mais, nada menos do que a altura do triângulo equilátero. É o que eu vou escrever aqui, ó. O apótema, para facilitar o estudo de vocês, ó. O apótema A, o apótema do hexágono, vou escrever aqui, ó, do hexágono, nada mais é do que igual a altura, que a gente normalmente representa pela letra H, altura H de quem? Do triângulo equilátero. Qual triângulo equilátero? OAB. Sendo assim, o que significa? Se você quer descobrir o valor do A, você pode calcular pelo valor do H. Mas acontece que o H, sendo a altura de um triângulo equilátero, você consegue descobrir pela fórmula L raiz de 3 sobre 2. A altura de um triângulo equilátero de lado L, você calcula como? L raiz de 3 sobre 2. Então, dessa forma, o que a gente tem? Dessa forma, vírgula, a gente pode perfeitamente falar que o apótema A equivale a L raiz de 3 dividido por 2. Isso é o apótema, L raiz de 3 sobre 2. Só que o lado você tem. Sabe por quê? Porque se o triângulo vermelho é equilátero também, então significa que aqui ó, vale 0,8, esse ladinho aqui também é 0,8, esse lado aqui também vale 0,8 e assim por diante, tá bom? Todos os lados são rigorosamente iguais do triângulo, naturalmente, do hexágono regular. Então, gente, o L, que é o lado do triângulo, também é o lado do hexágono. Então é só substituir. Quanto que vale o L? O L, o problema falou que vale exatamente 0,8. Então vai ser 0,8 que multiplica raiz de 3 dividido por 2. Quanto que é 0,8 dividido por 2? 0,4 que multiplica raiz de 3. Então tá aqui, ó, o apótema é 0,4 vezes raiz de 3. Vamos guardar essa informação. Se você já tem o valor do P e você acabou de descobrir o valor do A, agora fica fácil, né? Agora, vírgula, como é que se calcula a área do hexágono? A área do hexágono é o nosso par. O P é 2,4 que multiplica o A, que é 0,4 vezes raiz de 3. Gente, se você quiser multiplicar ou substituir o raiz de 3 pelo seu valor decimal, que é um número irracional,
você pode falar, por exemplo, ó, que o raiz de 3 vale aproximadamente 1,73. Então, ali é meramente agora uma questão de conta. Então, você pode perfeitamente substituir esses valores, fazer a multiplicação e ver quanto dá. Para facilitar a minha vida, eu vou usar a calculadora, tá ok? Vocês criem o hábito aí, por favor, de fazer no cantinho do caderno, tá? Vamos lá. 2,4 que multiplica 0,4 que multiplica raiz de 3, aproximadamente 1,73. Isso tudo vai dar quanto? 1,6608. Então tá aqui, ó, aproximadamente 1,6608. O exercício falou em metros. Então, como é a área? Metros quadrados. E a gente finalizou a questão, tá bom? Gente, a moral da história é essa. Se você quiser calcular a área de um polígono regular qualquer, o polígono regular você calcula pela fórmula PA, onde o P é o semiperímetro e o A é o apótema. Só que aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção para uma dica que eu vou passar para vocês. Vou até escrever aqui, ó, dica, tá? Que aí é uma outra forma de você resolver a questão. Vocês perceberam que a área do hexágono regular, vou escrever assim, a área do hexágono A6, né? Entenda-se hexágono regular, ele é formado por 6 triângulos equiláteros. 6 triângulos equiláteros. Então, se você quiser calcular a área do hexágono regular, basta pegar a área de um triângulo equilátero e fazer o quê? Multiplicar por 6. Então, a área de um triângulo equilátero, aliás, a área de um hexágono regular é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. E como que se calcula a área de um triângulo equilátero? L ao quadrado, que multiplica raiz de 3 dividido por 4. Isso aqui, ó, isso aqui é a área, é a formulazinha para se calcular a área de um triângulo equilátero. Você pode, por exemplo, simplificar. Ó, divide aqui por 2, vai dar 3. Divide aqui por 2, vai dar 2. Aí você, nessa simplificação, você tem que a área de um hexágono regular é 3L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Vou escrever aqui, ó, 3 vezes L ao quadrado, que multiplica raiz de 3, tudo isso dividido por 2. É uma fórmula a mais? É. Precisa de decorar? Sinceramente, eu acho que não. Se você consegue identificar que a área de um hexágono regular equivale a 6 vezes a área de um triângulo equilátero, eu acho bem mais interessante do que decorar mais essa fórmula aqui, tá? Se vocês fizerem a devida substituição, vocês vão perceber que isso aqui vai dar certinho. Quer ver? Olha aqui, por favor. Vamos apelar à nossa velha conhecida calculadora. Olha como é que vai ser interessante esse resultado. Gente, o lado, eu vou fazer tudo isso aqui direto na calculadora, tá? Prestem, por favor, atenção. 3 vezes L ao quadrado é L vezes L, ou seja, 0,8 vezes 0,8. Ok. O raiz de 3 vai ser aproximadamente 1,73. Então, vezes 1,73, aí vai dar quanto isso tudo? Aproximadamente 3,3216. E aí eu pego e divido tudo por 2. Divido tudo por 2. Isso aqui vai dar quanto? 1,6608. Exatamente quanto? O que a gente já tinha calculado. Tá? Então, é uma forma a mais de vocês estudarem. É mais um jeito de você calcular a área de um hexágono regular. Ou vocês calculam pela fórmula do PA, ou vocês calculam pela fórmula do 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Tá bom? E agora a gente vai para a próxima questão. E para finalizar, a nossa questãozinha número 12. Vamos a ela. Solução. Vamos, ok.
Gente, determine a área da região destacada na figura. Que área que é essa região destacada? É essa área colorida de azul aqui. Ele te falou exatamente o quê? Que se trata de uma figura quadrada, tá bom? Trata-se de uma figura quadrada. Então você tem aqui ó, ângulo reto, você tem aqui ó, ângulo reto, você tem aqui o ângulo reto e aqui também. Então o que vai fazer? Se você imaginar que esse pedaço aqui é a metade de um círculo, aqui você tem o centro do círculo, tá? Essa área aqui é a metade de um círculo, essa outra parte aqui é a outra metade do círculo. Então aqui está o centro do círculo. Só que ele pegou um círculo, dividiu ao meio e colocou um virado para cima e o outro virado para baixo. Então o que você pode fazer? Você pode imaginar a área do quadrado menos a área do círculo. A área de um círculo inteiro. Por quê? Metade de um círculo com metade de um círculo dá um círculo inteiro. Então, se você tem a área do quadrado inteira, se você apagar essa parte aqui, se você apagar essa parte aqui, só vai te sobrar esse cantinho de azul. Então, a área que você tem que fazer é exatamente a área do quadrado menos a área de um círculo. É isso que você tem que fazer, tá? A área de um quadrado é fácil. A área do quadrado é 10 vezes 10. Vou fazer até separado aqui, ó. A área do quadrado equivale a 10 vezes 10 ou apenas 10 ao quadrado. Ok. Mas e a área do círculo? A área do círculo a gente já sabe que é π vezes r ao quadrado. Ok, mas quanto que é o π? O π é 3,14. E o raio? Gente, se isso aqui é o centro do semicírculo, se isso tudo aqui é o diâmetro medindo 10, daqui até aqui é a metade, é o raio que mede 5. Então é 3,14 vezes 5 ao quadrado. Então, vezes 5 ao quadrado. E aí, gente, é fazer continha, tá? Vou usar aqui o recurso da calculadora para ganhar um pouquinho de tempo com vocês, ok? Então, vamos para a calculadora. Então, 3,14 que multiplica 5 ao quadrado, 25. Então, vezes 25. Isso aqui vai dar 78,5. Então, tá aqui, ó, 78,5. Tá? Aqui ó, é 10 ao quadrado, é 100. Tá? Eu acabei esquecendo de colocar ali a resposta 100. Deixa eu apagar aqui, ó, 100. Tá? Então, gente, praticamente acabou o problema, né? Praticamente acabou. Então, vou escrever aqui, ó, assim, vírgula, né? A área que nos interessa, sendo a área do quadrado menos a área do círculo, é só fazer o quê? 100 menos 78,5, tá bom? Quanto que vai dar então a área que a gente está calculando? Quanto que é 100 menos 78? 100 menos 78 vai dar 22. 22 menos meio vai ser 21,5. 22 menos meio, 21,5. Ele tem alguma unidade no exercício? Não, ó, não falou se é centímetro, não falou se é metro, não falou nada disso. Então a área é 21,5 e acabou, tá? Gente, área de quadrado, lado vezes lado ou apenas L ao quadrado. Área de círculo, πr ao quadrado, tá bom? Espero que a gente tenha ajudado, que a gente tenha conseguido ajudar vocês. E se precisar, vocês me procurem, que eu sempre tenho um grande carinho, um grande prazer de ajudar, tá bom? Bom estudo para vocês e até a próxima aula.